amigos e minhas amigas, bem-vindos de volta ao nosso cantinho Abrindo Histórias, onde a gente pode falar de tudo, de qualquer assunto. E aí, já se inscreveu no canal? Ainda não? Então não marca a bobeira não. Se inscreva, ativa o sininho, assim vocês serão notificados sempre que tivermos histórias novas aqui. Quer que eu ligue para você? Quer contar a sua história no ar? Então mande seu e-mail para abrindohistorias@gmail.com, deixe os seus dados que a gente entra em contato e você participa aqui comigo, contando a sua história para o nosso público, nosso querido Abrindo Histórias. É ou não é legal? É bacana, né? Quer participar de uma história aqui comigo? Quer opinar sobre a história da pessoa? Eu também posso te ligar e você participa juntinho aqui comigo enquanto eu conto a história. Que tal? São as novidades aqui do nosso canal. Então não se esqueça, deixe seus dados no abrindohistorias@gmail. Quer contar sua história? Deixe lá também. Ou nos siga no Instagram, @abrindohistorias. Lá você conhece um pouquinho mais do meu dia a dia aqui na Inglaterra e pode deixar sua história através de áudio que eu transcrevo aqui para você. É ou não é bacana? É só aqui no nosso cantinho no Abrindo Histórias. E hoje nós temos uma carta masculina. O nosso amigo Fernando, lembrando que esse nome é fictício, nos mandou uma mensagem e gostaria muito de saber o que a gente faria no lugar dele. Olha que eu vou te falar que o nosso amigo se meteu num rolo, minha gente, ó. Sabe aqueles rolos muito complicados? Então deixa aqui o seu conselho para o nosso amigo e vamos ver se a gente consegue ajudar ele de alguma forma. Não? Porque aqui é o nosso cantinho de acolhimento, onde a gente pode contar tudo que a gente quiser, que nossos amigos, nossos Abrindo Histórias, com certeza vão dar os pitaquinhos, é ou não é? Então, bora lá comigo. Vamos começar que a nossa história aqui, ela é um pouquinho complicada. Não se esqueça, deixa o seu recadinho aqui para o nosso amigo. Então, bora lá. Oi, Mi, meu nome é Fernando. Eu vim aqui porque eu não sei mais o que fazer e gostaria muito dos seus conselhos e de todos que assistem o seu canal. Gostaria de começar dizendo que eu já sou seu fã e me senti muito à vontade de mandar o meu caso aqui, porque eu tô muito complicado, eu tô muito confuso e eu não sei o que fazer. Eu nem sei se eu consigo compartilhar isso com a minha família. O que será que é, hein? Eita, bora lá. Bom, Mi, quero começar dizendo que eu trabalho em uma grande empresa em São Paulo e sempre fui daqueles caras assim, porra louca, sabe? Pegador. Eu tô sendo bem honesto aqui com você. Sempre fui pegador, já peguei várias na empresa, era rolo. E eu não vou falar nada ao contrário, porque, gente, é muita hipocrisia eu falar que eu não faço isso. Porque eu realmente gostaria do conselho de vocês, conselhos sinceros. Falar que nunca saí com alguém da firma, jamais falaria, porque sim, passei o rodo. E Fernando, hein? Já começou complicando a vida aqui. Bora lá entender o que aconteceu com o nosso amigo. Vamos lá. Sei lá, eu falo isso porque eu sei de vários casos lá na empresa, inclusive alguns extras conjugais. Eu digo isso porque eu pego geral, mas eu sou solteiro. Enfim, cada um com seus BOs. Agora, Mi, o meu BO eu preciso compartilhar aqui com vocês. Eu sempre gostei de me vestir muito bem. Eu trabalho de social. Eu sempre estou muito bem alinhado, muito bem arrumado, perfumado, porque sim, eu gosto de me sentir bem. E eu sei que muitas lá na empresa, quando eu passo, começam a cochichar, estão sinceramente na minha. Se eu quiser sair com elas, eu consigo. Até que um dia conheci Karina. Karina era casada pela segunda vez. Ela se casou nova e teve uma filha. E após um ano com o ex-marido, que não queria saber dela e nem da filha, ela se separou e conheceu Márcio, que assumiu a filha dela e estavam casados já há uns 5 anos. Ela entrou para trabalhar na equipe em que eu estava, iria ser o meu par. Isso era normal ter pares, para cobrir férias, para fazer projetos juntos. Enfim, iniciamos ali uma amizade.
Saíamos para reunião fora da empresa, o que também era super comum. Almoçávamos juntos, até que o que para mim era previsto, para ela foi uma surpresa, mas acabamos nos envolvendo. Mas ninguém na empresa sabia e continuamos o nosso trabalho sem levantar suspeitas. E Fernando, hein? E Karina, dona Karina, ai, ai, ai. Bom, Karina estava cada vez mais apegada e dizia que queria se separar para assumirmos nossa relação. Mas eu não queria aquilo, Mi. Eu sempre fui muito honesto com ela. Eu era bicho solto. Eu queria viver. Eu hoje estou com 34 anos e Karina com 30. Eu ainda não estou pronto para amarrar meu burro no pasto, como dizia o meu avô. E já tinha tentado encerrar o nosso caso, mas ela chorava, ela se desesperava, e eu com medo de ser descoberta na empresa, enfim, fui deixando rolar. Até que um dia, Karina me veio com uma bomba. Ela chegou no trabalho toda feliz e falou que queria me fazer uma surpresa, com aquele jeitinho sedutor dela, e eu, óbvio, já fiquei todo aceso. Então, após o trabalho, ela deu uma desculpa para o marido e fomos para um motel, que ela já tinha reservado. Tudo lindo, champanhe, banho de espumas, transamos muito, foi muito bom. E Karina me veio com a seguinte frase: amor, estamos grávidos. É o quê? Grávidos? Nós vamos ter um filho? Mi, nessa hora, o meu mundo caiu. Como assim um filho? Karina me dizia que tomava anticoncepcional. E deixamos de usar camisinha por um pedido dela. E outra, como ela podia ter certeza de que o filho era meu? Como assim? Ela chorou, falou que havia parado de tomar o anticoncepcional para me dar um filho, porque assim poderíamos, enfim, ficarmos juntos como uma família. E que fazia um tempo que não transava com o marido, mas ela tinha certeza de que o filho era meu. Meu Deus, amigo, olha que loucura. Bora lá entender esse final. Gente, meu mundo caiu. Claro, né, amigo? Você se viu ali naquela loucura, na possibilidade de ser pai sem saber, sem querer, mas sabendo que se transar sem camisinha, né, meu amigo? Depois de 9 meses você vê o resultado, né? Mas bora lá entender. Eu conversei seriamente com ela. Eu disse que eu precisava de um DNA e que deveríamos nos afastar até a criança nascer. O marido dela, segundo o que ela mesma me disse, estava radiante, pois ele não tinha filhos. Enfim, o tempo foi passando, Karina parecia bem no trabalho, continuava normal. Nós diminuímos os nossos encontros. E eu, vendo a barriga dela crescer e crescer, eu, sinceramente, estava misturado tudo dentro de mim, as minhas emoções. Eu já estava até achando legal a ideia de ser pai. E o filho da Karina, enfim, nasceu. Vamos chamar aqui de Pedrinho. Um dia, conversando com a Karina, ela me veio com essa. Olha, Fernando, acho melhor terminarmos nosso caso. Meu marido está muito feliz com o nosso filho. Minha família toda também já ama essa criança. Enfim, estamos bem, estamos em paz. E eu sei que você nem queria ser pai agora, então, assim, sinta-se livre. Eu sou um filho da Pi. Mas agora eu queria saber se o Pedrinho, o bebê da Karina, era meu também. E com muita insistência, e também vou confessar a você, até ameaças, a Karina, sim, ela aceitou que fizéssemos escondido um exame de DNA. E sim, me deu positivo. Eu sou o pai biológico de Pedrinho. Karina me implorou para esquecer isso, porque eu nunca quis saber desse bebê. Mas agora eu não sei se devo entrar na justiça para reconhecer a paternidade.
Como vou conviver sabendo que eu tenho um filho no mundo que nunca saberá nada sobre mim? Ao mesmo tempo, Mi, eu continuo não querendo me casar ou algo do tipo. O que eu devo fazer? Mi, um grande beijo, um grande abraço. Por favor, me ajude. Gostaria muito de saber a sua opinião a respeito. Beijos do Fernando, seu amigo mais que confuso. Oh, meu querido Fernando, beijinho para você, meu amigo. Que rolo é esse? Já começo aqui puxando a sua orelha. Amigo, meu querido, transou sem camisinha? É isso que eu já falei. Depois de 9 meses, você pode ver o resultado. O que aconteceu aqui com a Karina e com você, né? Como deu aqui no resultado do exame, você é o papai. Parabéns, papai. Meu querido, pois filho no mundo tem que arcar sim com as responsabilidades, né? Essa criança, ela não pediu para vir ao mundo. E eu acho sim que você tem que assumir a sua paternidade, tem que fazer o seu papel de pai, porque a Karina não fez isso sozinha, apesar que ela, não quer, não é ela que decide. Para isso temos as leis. E você vai ter que entrar aí com as responsabilidades e os prazeres de ser pai, né? Vai reconhecer sua paternidade, o seu filho tem o direito de saber quem é o pai dele biológico. Você pode ter uma experiência linda com uma criança, sabe? Não deixe isso passar, porque olha, eu vou te falar, o maior arrependimento é aquele de não ter tentado. E no caso, você vai abrir mão, né, de exercer o seu papel de pai, porque pai você já é. Basta você ali reconhecer e exercer o seu papel de pai, juntamente com as suas responsabilidades com essa criança. Vai magoar muita gente, mas eu acho que a criança tem que ser ali a prioridade de todos. Sua prioridade, prioridade da Karina. O marido dela, coitado, eu lamento por ele, mas a verdade, ela precisa ser dita, gente, porque assim, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, isso vai vir à tona. E eu acho que vai ser muito mais dolorido. Você já imaginou esse homem, né, depois de anos de convivência ali com a criança, porque pelo que eu tô entendendo, o bebê nasceu agora, né? Não sei quanto tempo tem a criança, mas deve ser um bebezinho, deve ter meses. Então, você imagina depois de anos, com todo aquele amor paterno que o marido da Karina, né, com certeza já está sentindo por esse bebê, descobre que ele não é o pai biológico. Eu acho que ele tem esse direito de saber também que ele não é o pai e ele tem que decidir se mesmo assim ele quer continuar exercendo o papel de pai ou não, sabe? Então, vocês não podem brincar dessa forma com a vida das pessoas. Essa é minha opinião, me desculpa, mas eu acho que a verdade ela precisa ser dita o quanto antes, sabe? Eu acho que essa história já se alongou, já se prolongou demais. Vocês precisam resolver isso e deixar tudo às claras. E aí o tempo dirá, né? Se o marido da Karina mesmo assim vai perdoá-la, vai continuar com, né, exercendo o papel de pai. Você precisa tomar ali a rédea da vida do seu filho no sentido de responsabilidade. Você colocou no mundo, você precisa tomar isso como uma responsabilidade para sempre na sua vida. Afinal de contas, um filho não é algo que se descarta, tá? Toma juízo, meu amigo, toma juízo, tá? Quer evitar filho? Põe camisinha, vamos envelopar isso daí, né, meu querido? Não? E aí vocês, meus queridos amigos, o que vocês acharam dessa história do nosso amigo? Não é de puxar a orelha? Ai, 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 Fernando, ai, ai, ai. Deixa aqui o seu comentário. Se vocês gostaram, deixa um like. Estamos cheios de histórias aqui essa semana. Eu fiquei um pouquinho, né, afastada, estava de férias com a minha turminha. Aqui na Inglaterra nós já estamos naquele período de verão. Ai, que delícia. Apesar de ser primavera, já está um sol incrível. Então, a gente saiu um pouquinho para passear, mas eu estou de volta. Estamos cheios de histórias aqui. Então, meus amores, deixa o seu like, deixa o seu comentário, isso ajuda muito o nosso canal. E não se esqueça, quer contar a sua história aqui, ó, via telefone comigo, juntinho aqui no canal?
manda um e-mail para o abrindohistorias@gmail, deixa os seus dados lá que eu vou entrar em contato com você. Quer participar aqui da nossa história? Quer dar a sua opinião ao vivo? Ao vivo não é gravado, né? Mas por telefone? Deixa também lá os seus dados, eu vou ligar para você, vou contar a história e você vai me deixar a sua opinião por telefone aqui no nosso canal. São as novidades chegando aqui no nosso cantinho, no nosso canal Abrindo Histórias. Bom, eu vou ficando por aqui, queria deixar para vocês um grande beijo, a gente se vê em breve, ativa o sininho que logo logo vocês serão notificados de novas histórias. E a gente se vê onde? Claro, aqui no Abrindo Histórias. Beijinhos e bye!